Amigos do Pensar Piauí, como vamos? Tudo bem? Hoje, nossa entrevistada é a jornalista Sinara Menezes. Sinara Menezes é formada pela Universidade, é baiana, formada pela Universidade Federal da Bahia e já atuou em diversos veículos, como a Folha de São Paulo, a revista Veja, a revista Carta Capital, e hoje edita o site, o blog Socialista Morena. Então, é com ela que nós vamos conversar hoje. Sinara, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo aqui. Quer dizer, ótimo, ótimo não tá, né, Oscar? Mas, felizmente, eu estou com saúde, minha família está bem, então, Isso já é tá muito legal. importante. Antes de começar aqui a primeira pergunta para a jornalista Sinara Menezes, antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir para a audiência que se inscreva no nosso canal do YouTube, toque no sininho lá, que isso é muito importante para a gente que faz jornalismo aqui pela internet. Mas, Sinara, a semana passada você e outros blogueiros, youtubers, entrevistaram o ex-presidente Lula. Uhum. Eu queria saber de ti que impressão particular Lula deixou em você. Alguns críticos dizem que ele está velho demais, que a prisão e a perda de parentes tirou o ex-presidente do eixo. Enfim, que impressão Lula deixou em você após a entrevista? Olha, Oscar, assim como o Flávio Dino definiu, eu sou da esquerda lulista. Eu adoro Lula, sou a pessoa suspeita realmente para falar do Lula, porque eu admiro muito ele, acho uma injustiça o que fazem com ele, né? Ele foi um grande presidente, infelizmente a nossa mídia comercial e os políticos de direita quiseram transformar o Lula num pária, né? num sujeito, num bandido, mas felizmente eu acho que uma parcela boa da população entende que foi uma armação, né, contra ele. Então o Lula hoje, você percebe que ele ainda está movido pela revolta em relação à prisão dele, mas é um cidadão que me surpreende positivamente com a capacidade dele de se indignar, sabe, Oscar? Eu lembro de um colega meu que falava assim, Sinara, eu acho tão interessante que você não perdeu a sua capacidade de se indignar. E o Lula também não perdeu e não perderá nunca. Eu acho que uma pessoa que é responsável e se preocupa com o Brasil, não tem como ela perder a capacidade de se indignar. Então, eu vejo no Lula um cidadão indignado, não só pelas circunstâncias pessoais dele, né, o que fizeram com ele, como o que destruíram o Brasil, né, Oscar? Pelo amor de Deus, você volta um pouco no tempo e pensa na época que a Dilma estava no poder, gente, o Brasil estava indo bem, a gente aparecia na imprensa internacional como um país em ascensão. Já faz do pleno emprego, né? A Dilma foi considerada uma das 100 mulheres mais importantes do mundo, sabe? Então a gente troca o governo, troca o partido, faz uns ajustes, perfeito, mas não, jogaram tudo fora, jogaram as instituições fora, né? Jogaram tudo fora contra o PT e agora estão todos no mato sem cachorro, porque a própria imprensa comercial está sendo alvo desse facínora, né? Bom, o jornal Valor Econômico veio agora, esse final de semana, com um editorial dizendo que as elites brasileiras, e é estranho ouvir essa expressão de um órgão de imprensa como o Valor, mas que elas deveriam fazer a meia-culpa. Você Sim. acha que a gente vai chegar um dia a ver a elite brasileira fazendo meia-culpa, Sinara? Olha, seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Você vê hoje algumas pessoas que posam como paladinos da democracia, como Luciano Huck, um cara que votou no Bolsonaro, sabe? Ele votou, ele não só foi contra o Haddad, como ele declarou voto no Bolsonaro. E ele dizer que ele foi enganado pelo Bolsonaro é uma mentira, né, Oscar? Poxa, o Bolsonaro estava há anos dizendo barbaridades no Congresso. O Bolsonaro, no impeachment da Dilma, elogiou um torturador, né? O Bolsonaro
nas vésperas da eleição, foi no Clube Judaico, no Rio de Janeiro, e falou barbaridades sobre os quilombolas. Para vir uma pessoa dessa, bem informada, rica, milionária, né? Porque o Luciano Huck é milionário, dizer que não sabia quem era o Bolsonaro, como diz na Bahia, me bata um abacate. O Bolsonaro, você pode acusar ele de tudo, menos de que é um cara que fingido ocultou o que pensava. Isso. Um cara Exatamente. que mentiu. Pelo contrário, durante a sua vida pública, antes de presidente, ele deixou extremamente claro para todo mundo quem era. Então, votou quem quis. Se falar de arrependimento agora, ou de engano, ou de não sabia, é complicado. Olha, o que eu vejo é que o maior mal que foi criado no Brasil, contra o Brasil, pela mídia, por setores da política, chama-se antipetismo. O antipetismo se transformou numa corrente de ódio, que eles perderam o controle. Né? Eles criaram o antipetismo para tirar o PT do poder. E perderam o controle e o antipetismo hoje virou sinônimo de ódio. Essa é a verdade, Oscar? Mas é bom, eu queria ver se você concordava comigo, a gente esclarecer essa história do antipetismo, de tirar o PT do governo. Na minha visão, não é tirar o PT do governo, é tirar os direitos dos trabalhadores, é tirar aquilo que a Constituição de 88 previa, privatizar mais e mais e mais. Enfim, tirar os pobres das universidades, tirar os negros das universidades, tirar os negros dos aviões, que eles estavam muito incomodados com os nordestinos e os negros nos aviões, que eles diziam que estava parecendo uma rodoviária. As pessoas têm memória curta, mas nós somos jornalistas, a gente lembra. Exatamente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui naquela primeira pergunta minha sobre o Lula. Você falou aí no seu depoimento que Lula estava, como foi a expressão que você usou, com relação... Indignado com o que foi feito com ele. Mas, digamos e com a situação assim, do Brasil, né? Com as duas coisas. Isso. Mas, digamos assim, Lula recentemente foi muito criticado por não ter assinado o manifesto Estamos Juntos. E eu acho que a não assinatura dele gerou mais polêmica do que se por acaso ele tivesse assinado. E foi aí que apareceu essas análises falando de um Lula rancoroso. Por outro lado, algumas pessoas agora fazem uma leitura de que não, ele estava correto ao não assinar, porque ele percebe isso que você falou, do antipetismo. Não, e ele percebe, Oscar, que o que o Lula falou para não assinar o manifesto do Estamos Juntos, né? Que a crítica dele foi direcionada a este manifesto, não foi a todos. Ele falava assim, o que eles querem não é tirar o Bolsonaro, é reeducar o Bolsonaro, mas não querem reeducar o Guedes. O que é que significa isso? O que eles querem, no fundo, manter o Bolsonaro domesticado para que o Guedes continue fazendo as suas reformas que agradam a elite. A verdade é que a parte econômica do governo Bolsonaro agrada a elite. O PSDB votou em peso a favor das reformas de Guedes. Né? Então, é essa a questão do Lula. Quanto à raiva, eu queria falar um pouquinho, Oscar. Sim. Quando o Lula saiu da cadeia, o Lula realmente estava com muita raiva. E eu até escrevi um artigo no meu site chamando a atenção dele para isso. Né? Que a raiva ela é boa quando ela faz a pessoa se movimentar, sabe? Quando ela impulsiona. Mas a raiva é ruim quando ela vira rancor. E agora, eu acho que o Lula superou essa fase da raiva pela raiva, sabe? Eu acho que agora o que ele tem é indignação. Eu achei que ele estava muito bem naquela entrevista. Eu, inclusive, fui criticada por parte dos petistas, né? Por ter perguntado para o Lula uma coisa que eu sempre quis perguntar, que era o fato do PT não ter
desfeito a aliança com o PMDB em 2013. Eu considero um dos piores erros do PT. E aí falaram que eu estava pedindo meia-culpa do Lula. Não, eu não estava pedindo meia-culpa. Eu gostaria que o Lula refletisse sobre isso. E você sabe o quê? Ele me deu razão. Ele falou, a verdade é que nós não precisávamos do PMDB em 2014. Não era verdade? Verdade. E o PMDB o que é que fez? Falou do Eduardo Campos, falou da Dilma e da relação dela com... E o que o PMDB fez? O PMDB fez o impeachment da Dilma, uma coisa que já se desenhava. Uhum. Então, acho que ali no 2014 o PT devia ter partido para o tudo ou nada. Uma chapa puro sangue, PT, PCdoB ou PT total. E seja o que Deus quiser, porque o impeachment estava no horizonte, né? Bom, já foi um erro o Lula não ter concorrido, né? Vamos ser francos, né, Oscar? Já foi um erro o Lula não ter concorrido. Hoje, eu tomei conhecimento, inclusive publiquei no Pensar Piauí, um artigo do Alberto Carlos Almeida, onde ele fala que o Supremo está apenas ajeitando o caminho para o Bolsonaro. Que o bolsonarismo é composto de uma direita mais civilizada, e cita outros de uma direita militar e de uma direita raivosa. E, segundo ele, o STF vai dar conta dessa direita raivosa, que é para o Bolsonaro dirigir o país sem ela, apoiado no centrão. Eu queria que você deslanchasse um pouco sobre a atual conjuntura brasileira. Bolsonaro, esses processos que ele está respondendo na Justiça Eleitoral, no Supremo, essa base dele militar e esse outro bolsonarismo aí da Sarah Winter, desse pessoal mais belicoso. Enfim, como é que você vê o governo Bolsonaro? Agora, não mais apenas a figura do Bolsonaro, mas o governo, esse Brasil que está aí se desintegrando institucionalmente, mas sem entregar o bastão para uma outra situação que favoreça a população. Você vê, né, que a análise do Carlos Alberto Almeida, ou é Alberto Carlos, ele é exatamente o que o Lula falou, domesticação. Isso. Né? O objetivo de domesticar o Bolsonaro é o desejo. Agora, a questão é, Bolsonaro é domesticável? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que tanto eles, esse centro aí que se diz democrático, quanto a esquerda, nós temos subestimado o Bolsonaro, né? O Lula avisou, quando ele estava na cadeia, que nós estávamos subestimando o Bolsonaro e tratando ele como se ele fosse burro. E ele não é burro, ele é tosco, mas não é burro. Sim. Então, ele está fazendo todos os seus passos muito bem calculados, até desconfia-se que sob orientação internacional, né, Oscar? A extrema-direita internacional está de olho no Brasil e está orientando essa turma. Então, a gente não pode... Não se subestima o inimigo, não é um clássico isso da guerra? Então, o que eu estou vendo do Brasil, eu estou vendo um governo muito ruim, muito fraco e com péssimas intenções. É assim que eu vejo o governo Bolsonaro. Ele não faz nada e o que ele faz é danoso para o país, né? Quando o ministro das Relações do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala que quer aproveitar a pandemia para passar a boiada, ele não só comete uma ilegalidade, né? Porque o que é isso? Você vai aproveitar que o povo está distraído, né, para poder derrubar todas as leis ambientais, como ele causa um prejuízo enorme aos negócios do Brasil, porque não tem nenhum país do mundo que queira fazer negócios com um país que está destruindo o meio ambiente. Então, assim, é um governo extremamente danoso. Sinara, as manifestações ocorridas no Brasil nos últimos 2 domingos foram convocadas por movimentos sociais e por torcidas de futebol. Eu te pergunto, Sim. Cadê os partidos políticos? E que fenômeno é esse que está ocorrendo no Brasil agora?
Pois é, boa pergunta. Eu acho que esse retraimento dos partidos vem daquela ideia de muitos desses movimentos que falam assim, não queremos bandeiras de partidos. Isso começou em 2013. Em junho de 2013, eles queriam que os movimentos todos fossem sem bandeira de partido. Isso é complicado, porque você acaba negando a política. A política são os partidos. Eu me lembro que, na época de 2013, quem mais falou contra a presença de bandeiras de partidos foi o Marcelo Taz. Vejam só, o Marcelo Taz dirigia o CQC, um programa que promoveu o Bolsonaro, promoveu abertamente o Bolsonaro. Eu acho que foi o programa de televisão que mais promoveu o Bolsonaro, foi o CQC, Marcelo Taz, e ele vivia dizendo que não queria bandeiras de partidos nas manifestações. Onde estamos agora? Onde estamos agora? E Marcelo Taz diz que defende a democracia. Esses novos baluartes da defesa da democracia, que ontem flertavam com o autoritarismo, sob usando a desculpa de que eram isentos, como se isso fosse possível. É possível ser isento, Oscar? É possível ser isento? É impossível. Na nossa profissão de jornalista, imagine nas demais situações da vida. Mas, assim, não há, por opção dos partidos de esquerda, uma opção para agir muito no parlamento, na institucionalidade das coisas. Quer dizer, no último domingo, a Gleisi Hoffmann ainda apareceu timidamente lá na Paulista, mas eu não vi o registro de figuras outras, tanto do PT quanto dos outros partidos, em grande número, que pudesse realmente dizer assim, os partidos estavam lá, mesmo do PCdoB, do PSOL, do PDT, enfim, de todos os partidos do PSB que se dizem de esquerda. Me parece que eles estão muito agindo na institucionalidade, só no... qualquer ação do governo já impetram logo uma ação na justiça e tudo, e nada de chamar o povo para a rua, né? Mas nesse momento que nós estamos dizendo ao povo para ficar em casa, a gente passar a convocar o povo para a rua também é incoerente, né? Foi isso que a Gleice disse, mas ela estava lá, né? Uhum. E nos Estados Unidos, e aí vem a outra pergunta minha, a pandemia se expressa com os números maiores que você tem no planeta. Mesmo assim, aquele país vem sendo varrido por sucessivas ondas de protesto contra o racismo e o governo Trump. O Brasil conseguirá realizar protestos daquela grandeza, Sinara? Olha, eu espero que um pouco mais para frente, sim. Mas eu acho que a gente podia também criar alguns protestos mais criativos também, sabe? Eu acho que tem que botar a cabeça para funcionar e pensar em algumas coisas. Uma ideia que eu até dei, gostaria de ter acesso aos organizadores dos eventos para dar essa ideia, mas aconteceu na Espanha há alguns anos, quando a direita aprovou no parlamento a lei da mordaça, que impedia os espanhóis de protestarem, eles fizeram um protesto de hologramas na rua. Pareciam fantasmas andando. Esse tipo de coisa dá um destaque internacional para o protesto, porque ele é criativo e mostra que as pessoas estão sendo impedidas de ir às ruas, sabe? Então, eu acho que a gente devia bolar alguma coisa diferente. Em Israel, eles foram para as ruas com um distanciamento de 2 metros de cada pessoa. Eles marcaram numa praça, ficou muito bom visualmente e chamou a atenção do mundo inteiro. Entendeu, Oscar? A gente pode só, vamos juntar um monte de gente na Paulista, porque o momento não é para juntar gente. Mas deixa eu te confrontar aqui com uma outra situação. Você conhece, trabalhou com ele, o jornalista Mino Carter. Ele fez uma entrevista agora, essa semana, com o ex-ministro José Dirceu,
e encostou o Zé na parede. O Zé sempre na defensiva lá da luta pelo viés legal das coisas e tudo, e deixando claro que o povo brasileiro não se abate, foi citando fatos históricos que corroboravam com essa ideia dele, mas o Mino, numa tese que ele vira e mexe, traz ela para a Carta Capital, ele dizia: esse povo aqui não faz revolução, esse povo aqui não briga, Zé Dirceu. Só esses protestos, só a eleição não vai resolver esse negócio. O que você acha dessa opinião do Mino, Sinara? Mas o quê? Pegar em arma? Ele não falou claramente em pegar em armas, mas nunca ele disse isso. Mas o Mino, como eu disse, com muita frequência, vem com essa tese, né, de que as coisas no Brasil se resolvem muito por cima, pelas elites, porque o povo nunca deu uma sacudida no país, né? Eu entendo, é essa a leitura que eu faço dessa explanação do Mino. Não é única, é de várias vezes. Eu confesso para você que eu sou muito cética das revoluções armadas. Eu acho que essa época já passou. Já tivemos, hoje em dia, a esquerda se... Não estou entrando no mérito se isso é acertado ou equivocado, mas a esquerda é uma esquerda pacifista, né? Nós somos pacifistas. A história das armas, a extrema-direita gosta mais de armas do que nós, né? Agora, eu andei dando uma provocada nas redes sociais em relação aos armamentos, né? Porque, não sei se você sabe, mas a única vez em que a direita dos Estados Unidos foi a favor de regulamentar a posse de armas, foi quando os panteras negras passaram a andar armados. Então, Bolsonaro disse que quer armar a população para evitar a ditadura. Quando as lideranças indígenas, o MST e o MTST passarem a andar com fuzis nas mãos, será que eles vão pensar igual? Então, assim, já que eles estão querendo se armar até os dentes, é justo que os principais alvos deles também se armem, né? E como é que vai ficar a visão deles sobre as armas? Se todos os negros do Brasil, como aconteceu com os Panteras Negras, o negro da favela que é morto pela polícia, passar a andar com um fuzil na mão, eles não vão gostar. Vão, Oscar? Mas, assim, talvez o Mino não esteja nem propondo uma guerra civil, digamos assim. Mas, e aí um tema que você abordou recentemente e vem trabalhando ele, por exemplo, na Inglaterra, se não me falha a memória, arrancaram uma estátua de um senhor de escravos, de uns 300 anos atrás. Aquilo foi um ato, digamos assim, de força, né? Porque era um monumento ali público, colocado pela instituição, e manifestantes arrancaram aquilo ali e se desfizeram dele. Eu acho até que um ato meio ecologicamente errado, porque podiam ter levado para uma sucata de ferro velho e tal, mas jogaram no rio da cidade. Mas, enfim, eu estou falando do ato de arrancar algo que é da cidade, que é público. E aí falou-se da estátua de Borba Gato, em São Paulo, você escreveu a respeito. Favoravelmente a derrubada da estátua? Favoravelmente a derrubada da estátua. Aqui no Piauí nós temos um hino. Aliás, antes de falar do hino do Piauí, lembrar que ele foi colonizado por Domingos Jorge Velho. Matador de zumbi. Matador de brancos, índios, negros, matador. E o hino fala da figura de dois bandeirantes, né? Um deles, Domingos Jorge Velho, que dava nome, inclusive, a escolas aqui do estado que depois foram renomeadas. Uhum. Mas tem situações como essas. O próprio Paulo Henrique Amorim sempre dizia que São Paulo não tem uma avenida chamada Getúlio Vargas, quer dizer, o único estado brasileiro que fez
o contrário dos demais, não homenageou um trabalhista. Aqui deu uma parada. Ah, voltou agora. Eu estava lembrando que o Paulo Henrique Amorim, mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, dizia que São Paulo é o único estado brasileiro que não tem uma Avenida Getúlio Vargas, ou um prédio. É verdade, só tem a fundação, né? Tem a Fundação Getúlio Vargas, mas não tem nenhuma rua importante ou avenida importante. Que é uma ação, digamos assim, contrária disso que a gente vem conversando, de pegar essas homenagens a malfeitores do passado e permanecer exaltando para sempre. Mas, assim, depois de dito essas coisas e retomando aqui a ideia do Mino, nossas manifestações não estão muito na história de vai para a Avenida Paulista, enche ela fora do tempo de pandemia, houve lá meia dúzia de discursos e volta. Quer dizer, não era preciso ações mais enérgicas, não? Não sei, eu não sei te dizer. Eu tenho visto com muita cautela esse momento, mais por conta da pandemia do que por conta das manifestações, sabe? E acho que qualquer coisa mais violenta que se possa fazer, aliás, acho que será de gente infiltrada, porque eu não vejo da nossa parte interesse em fazer isso, vai ser justamente para Bolsonaro utilizar para fechar ainda mais esse regime, né? Sim. Bom, para finalizar, eu queria abordar aqui um outro tema com você. Todo site tem, digamos assim, um cabeçalho com assuntos que o site aborda, né? E o Socialista Moreno, onde você é a editora-chefe, traz lá o item de cultura, o item de política, o item de direitos humanos, entre outros, e traz o item maconha. Uhum. Aí eu te pergunto, está na hora do Brasil legalizar, descriminalizar o porte e o uso da maconha? Olha, o Socialista Morena tem uma seção, né, sobre maconha, e acredito que seja o primeiro veículo brasileiro a ter uma seção específica sobre maconha, justamente Exatamente por isso que eu estou chamando a atenção, né? Eu sou uma defensora da legalização e acho que a gente já passou da hora, né? Não faz o menor sentido criminalizar a maconha. Eu acho que reduziria a violência a partir do momento que apenas o uso e o plantio seria suficiente, né, Oscar? Você ter as suas plantinhas em casa e pronto. Não tinha traficante, não tinha menino sendo usado para isso, não tinha nada disso acontecendo, a própria pessoa consumiria, como está funcionando direitinho no Uruguai. A direita ganhou no Uruguai e não pensa em mexer nisso, porque está funcionando direitinho os clubes de cannabis, as pessoas estão plantando, é uma erva com efeitos medicinais, né? Então, eu acho que já passou da hora. Eu acho muito curioso que a extrema-direita brasileira ande com a bandeira dos Estados Unidos em manifestação e a parte da legalização da maconha nos Estados Unidos eles não toquem, não aprovem, né? Eles deviam aprovar tudo de lá dos Estados Unidos, não é bom? Porque eles não apoiam a legalização da maconha. Eles só querem copiar dos Estados Unidos a porcaria, a parte ruim, né? A violência policial, o racismo. Isso eles querem copiar. Agora, a legalização da maconha, não. Dizem que a aceitação da legalização da maconha em alguns estados americanos é possível até o uso recreativo, né? É tão grande que até o Trump vai utilizar isso como promessa de campanha esse ano, legalizar no país inteiro. Quando você votou no Socialista Morena, você notou algo de estranho, digamos assim, algum tipo de protesto? Ou foi uma coisa que funcionou? Não, sempre o que acontece quando eu posto naquela sessão é que as pessoas me chamam de maconheira, né? E também do nosso lado existem pessoas que acham. Eu até fiz um texto com esse título, que descriminalizar a maconha não é um luxo burguês. Porque tem gente no nosso campo que acha que descriminalizar é só para o pessoal rico fumar. E não é, tem toda uma cadeia de eventos que acontecem por conta da proibição da maconha. O racismo, por exemplo,
é um efeito da proibição da maconha, né? Porque desde os primórdios ela estava ligada aos negros, o uso da maconha estava ligado aos negros, e aconteceu uma série de eventos racistas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos estados onde a maconha não foi legalizada, como na Louisiana, uma pessoa preta, né, a maioria são negros, é presa por causa de um baseado leva a pessoa para a cadeia. E quem é levado para a cadeia? Você acha que é o branquinho? Não, quem vai é o negro. Nesse mesmo artigo eu falo sobre a questão racial relacionada à proibição da maconha. Você acredita que eles foram perseguidos, né, desde a época dos músicos do jazz e tudo por conta do uso? Louis Armstrong, por exemplo, era um grande usuário assumido de cannabis. E os negros foram penalizados durante a proibição e agora que estão ganhando bilhões com a maconha, 90% dos donos de negócios de cannabis nos Estados Unidos são brancos. Sabe por quê? Porque um negro que tenha tido qualquer problema com a polícia não pode ser dono de um negócio de maconha. E como a maioria da população negra dos Estados Unidos, perseguida pela polícia, acaba tendo algum problema durante a vida com a polícia, eles não podem ter um negócio de maconha. Você acredita nisso? Quer dizer, na proibição eles se ferravam e na legalização eles continuam se ferrando. É como a lei de terras no Brasil. A lei de terra foi elaborada antes da Lei Áurea, dizendo que os negros não podiam libertos não podiam ser donos de terra. É logo em seguida a abolição da escravatura, ou seja, mas libertar para quê nesta condição? Né? Tá vendo? Então, quando você contou a história da maconha nos Estados Unidos e os negros, me lembrou esse episódio. Quer dizer, os negros fizeram o cultivo, mas na hora de ganhar o dinheiro, foram proibidos e os brancos é que estão ganhando dinheiro. Tem um filme que eu cito nessa postagem, depois você olhe essa de que não é um luxo burguês. Tem um filme que eu me esqueci o nome dele agora, mas é um filme com o Snoop Dogg, aquele cantor que também ele conseguiu entrar no business da maconha, né? O Snoop Dogg Dogg. E aí eles mostram um caso de um homem que foi preso com um baseado. Aí você fica 6 meses. Aí, se você for pego pela segunda vez, você fica 4 anos. Aí, se você for pego pela terceira vez, você fica 7 anos. Olha que loucura! É uma loucura, gente. Um baseado te levar 7 anos na cadeia? Você acha isso correto, justo? Em que mundo isso é justo? Porque o branco, o que ele faz? Aqui no Brasil é muito comum isso. Ele corrompe o policial. O policial pede algum dinheirinho, ele dá e se livra. O negro não, o negro vai preso. Sua posição com relação à maconha, que você já deixou claro aqui nessa nossa conversa, é semelhante com relação às outras drogas ou com relação às outras drogas você tem posicionamento diferente? Eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Porque a maconha não mata ninguém. A maconha é uma planta. Ela é verde e continua verde. Certo? A cocaína, ela nasce verde e termina branca. Para ela sair do verde para o branco, ela tem uma química forte aí. Certo? E ela, de fato, pode levar à dependência e à morte. Então, é uma droga que você tem que tratar com mais cuidado. Então, eu separo. Primeiro, a gente tem que discutir a legalização da maconha. Mais para frente, a gente pode ver a questão das outras drogas. A maconha é a porta de entrada para as outras. Não existe nenhum estudo científico comprovando isso. Você sabe qual é o que dizem que realmente é a porta de entrada para outras drogas e é vendido aqui na esquina? Diga lá. O álcool. O álcool é a porta de entrada para várias drogas e é legalizado.
São estudos que comprovam. Não tem estudo dizendo que da maconha a pessoa passa para outra coisa, mas tem estudo dizendo que do álcool a pessoa passa para outra coisa. Eu sou uma pessoa muito liberal em relação a drogas, mas eu defini uma máxima, que você pode usar tudo que você não corre o risco de que te mate. Certo? Então, assim, eu acho que as pessoas deviam fugir de cocaína, acho que as pessoas deviam fugir de crack, que na verdade é a mesma droga que a cocaína, né? Só que é como se o crack fosse a rapadura e a cocaína fosse o açúcar refinado. Uma se fuma e a outra se aspira, mas é a mesma droga. Eu acho uma droga super perigosa e eu jamais recomendaria nem o uso recreativo disso. Agora, a maconha é uma droga, é uma erva medicinal que a pessoa pode ter na sua casa, plantar e que você, é como se diz, como as pessoas dizem, você nunca vê briga em show de reggae. Mas vai num show de sertanejo que as pessoas enchem a cara para você ver se não acaba tendo briga. Ok, Sinara, muito obrigado por esse instante que você nos proporcionou aqui. Eu é que agradeço pelo convite, Oscar. É a primeira vez aqui no Pensar Piauí. Eu espero que tenha outras oportunidades para você nos abrilhantar aqui com o seu raciocínio, tá bom? Tá bom, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, viu? Um abraço.